Sejam todos muito bem-vindos. Eu me chamo Elisângela Ferreira Moura e hoje eu vou fazer para você uma leitura de um provérbio, o provérbio referente ao dia, que no caso hoje é o dia 8, então eu vou ler para você o provérbio 8, capítulo 8, que trata a respeito da sabedoria. Vou fazer a leitura do nosso, continuar a leitura de nosso livro Mil e Uma Maneiras de Enriquecer, que fala sobre riquezas, riquezas tangíveis, riquezas intangíveis, que são riquezas materiais e riquezas imateriais. Vou fazer a prática do Ho'oponopono, a oração original do Ho'oponopono, que está aqui no livro O Limite Zero. E também vou fazer a nossa reprogramação mental de Louise Hay, para a gente poder acessar as infinitas possibilidades. No final, eu vou fazer as nossas afirmações positivas. Se você não tiver disposta a ficar assistir o vídeo todo, pelo menos vá para o final e assista, faça a sua prática de limpeza espiritual, pelo menos escute o provérbio do dia, porque o provérbio, não sei se você sabia disso, mas eu não sabia até 2019 que existe um provérbio para cada dia da semana, e se a gente conseguir ler um provérbio desse, absorver pelo menos um pouco de tudo que está ali no livro dos provérbios, a vida da gente vai mudar de uma forma exponencial, de uma forma muito grande, porque o provérbio é de um sábio, de um homem que viveu na terra e que sofreu todas as consequências por descumprir um princípio que é o princípio da obediência. Ele descumpriu aquilo que ele prometeu para o pai dele e prometeu para a inteligência infinita, para Deus. Quando ele pediu para Deus sabedoria, Deus, em troca da sabedoria, pediu para ele não se envolver com mulheres de outra tribo, que naquele tempo eram mulheres de outra religião, no caso, vamos dizer assim. E ele se envolveu principalmente com as mulheres que eram idólatras naquela época, que adoravam as imagens, e eles eram completamente contra essa prática. Hoje eu entendo que adorar a imagem, não, para mim, eu não consigo adorar a imagem, mas existem os arquétipos. Por exemplo, eu tenho aqui os arquétipos da coruja, eu tenho o arquétipo do Espírito Santo que está ali, que está aqui atrás. Eu sempre deixo ali comigo os arquétipos para a gente poder absorver a frequência positiva desses arquétipos, que é um outro tema que uma hora dessas eu venho aqui e falo para você, se você não sabe ainda a respeito dessa questão dos arquétipos. E então, esse é o nosso Ho'oponopono e conhecimento do dia, porque está escrito aqui na Bíblia, sem religiosidade, de uma forma geral, que o meu povo perece por falta de conhecimento. E se a gente fazer o que está escrito nos textos mais sagrados, esses textos antigos, que é o texto da Bíblia, a gente lê ele com uma outra visão, não uma visão religiosa, mas uma visão, como o Neville fala, com uma, como que eu vou dizer, como um drama psicológico e como conselhos, não da forma literal, porque se a gente for olhar igual as pessoas às vezes faz, muitas pessoas, muitas denominações faz o que está escrito no texto da forma seca, assim como está ali no meu Vadimec, que é o livro do direito. Se a gente for ler aquilo ali da forma literal, a gente não entende nada. A gente precisa de uma doutrina, de um livro. Por exemplo, a gente precisa de um livro para a gente poder entender, e o livro vai destrinchar o que está escrito ali naquele livrão daquele tamanho,
E assim também é a Bíblia, a gente precisa interpretar de uma forma, da nossa forma, porque cada pessoa entende de um jeito. Então eu vou ler aqui, esse é o meu entendimento, não é a minha verdade, é o que eu penso, é o que eu entendo. E você vai pegar a sua Bíblia e vai ler também, se você gostar disso. Se você não quiser também nem precisa, pode até pular essa parte, vá direto para o conhecimento, vá direto para a reprogramação mental, vai limpar suas crenças e tá tudo certo, tá tudo bem. Não existe aqui uma imposição para você fazer nada nessa vida, é apenas o meu desejo de passar um pouco do conhecimento, cumprir a minha missão de passar a palavra que Deus está falando comigo. Tem anos e anos e eu escolhi a internet para poder fazer isso. E se você quiser contribuir com o crescimento do canal, aqui embaixo na descrição eu vou deixar o link do Japamala, que eu faço a minha reprogramação mental, que eu faço a contagem dos meus mantras. Não é necessário você fazer a contagem por meio de um Japamala, mas ele ajuda você a fazer as 108 vezes, que é a forma de você potencializar o seu Ho'oponopono, as suas afirmações. E também vou deixar o link da minha vitrine da Shopee e também vou deixar a minha lista de livros, que é os livros que eu leio, que expandiu a minha consciência, para você também saber o que eu tô lendo, para se você interessar, você fazer aí o seu pedido e assim você me ajuda. Eu venho aqui, eu posso deixar as outras atividades, vir aqui e passar mais conhecimentos dessa forma para você. Então, sem mais delongas, vamos começar o nosso estudo do dia. Provérbios capítulo 8 diz o seguinte: a excelência da sabedoria. Não clama porventura a sabedoria e a inteligência não faz ouvir a sua voz? Não no cume das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas se posta, do lado das portas da cidade, à entrada da cidade e à entrada das portas está gritando. O que ela está gritando? A voz, ó homens, clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Entendei, ó simples, a prudência, e vós, insensatos, entendei de coração. Ouve, porque falarei coisas excelentes. Os meus lábios se abrirão para a equidade, porque a minha boca proferirá a verdade e os meus lábios abomina a impiedade. São justas todas as palavras da minha boca, não há nelas nenhuma coisa tortuosa nem pervertida. Todas elas são retas para aquele que as entende, bem e justas para os que acham o conhecimento. Aceitai a minha correção e não a prata, e o conhecimento mais do que o ouro fino escolhido. Ela diz, a sabedoria diz que você precisa aceitar a correção e não a prata, e o conhecimento mais do que o ouro fino escolhido, porque melhor é a sabedoria do que os rubis, e tudo o que mais se deseja não se pode comparar com ela. Salomão diz que a sabedoria é tão mais importante do que a prata, do que o ouro e do que o rubi, do que qualquer joia fina. A sabedoria, habito com a prudência. A sabedoria, habito com a prudência e acho o conhecimento dos conselhos. O temor do Senhor é odiar o mal, a soberba e a arrogância. O meu caminho e a boca perversa eu odeio. O temor do Senhor é odiar o mal, a soberba e a arrogância. O mau caminho e a boca perversa eu odeio.
O Senhor, então, a sabedoria, que na verdade é a consciência divina, ele odeia o mal, a soberba, a arrogância e o mau caminho e a boca perversa. Deus, a inteligência infinita, não gosta desse tipo de coisa, de arrogância, de pessoa soberba, de pessoas que vai para o mau caminho, que sempre está caminhando para o mau caminho, e de boca perversa. Sabe aquelas bocas, sabe aquelas pessoas que só falam coisa ruim, que só desejam mal, que não busca de maneira alguma evolução espiritual? Esse tipo de pessoa, esse tipo de consciência de espírito rebelde, que a inteligência infinita, que é a sabedoria, ela não suporta esse tipo de pessoa. E é Deus que é ruim? Não. É coisa que a inteligência infinita, que Deus é tão puro que não tem como Deus habitar e gostar desse tipo de coisa, porque senão, se Deus se começar a se envolver e ficar no meio desse tipo de coisa, como que seria o mundo? Se Deus, a inteligência infinita que governa tudo, que organiza tudo, ele se deixar misturar no meio dessas coisas. Isso é uma advertência para a gente também se colocar na posição de Deus, de ser, de consciência, de centelha divina, a gente buscar a nossa evolução espiritual e não nos envolver e não nos deixar a se contaminar com esse tipo de coisa, com esse tipo de sentimentos, de emoções, na verdade, né? Que são a soberba, a arrogância. Isso são sentimentos, são frequências que vai abaixar o nosso nível de consciência, de frequência, de energia, e a gente vai conectar com as energias negativas, umbralina, e a nossa vida só vai descer por água abaixo. Então a gente precisa se conectar com a sabedoria e principalmente ser um ser prudente, que evita de fazer coisas que vai nos prejudicar a nós mesmos. Continuando, meu é o conselho e a verdadeira sabedoria, eu sou o entendimento. Aqui Salomão fala nesse trecho, no versículo 14 do provérbio 8, que a sabedoria diz assim: meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. É Deus, é a inteligência infinita que habita em cada ser humano, que é a sabedoria. E eu sou o entendimento. Eu sou o entendimento, é o Espírito de Deus que vai nos fazer elevar o nosso espírito, a nossa consciência, mudar de um ser ignorante, de um ser pequeno, e entender que nós somos seres infinitos, gigantes, espíritos, uma centelha divina, um ser de luz vivendo uma experiência humana nesse corpo de carne. Mas se a gente conseguir adquirir o entendimento da forma que ele explica, a gente vai conseguir expandir a nossa consciência, buscando a nossa evolução, para a gente não voltar aqui mais nesse planeta do mesmo jeito que a gente voltou, para a gente voltar com novas missões maiores do que a que nós foi concedida e nos foi, como é que eu falo, delegada, mandada, para ficar mais simples de falar. Continuando, por mim reinam os reis e os príncipes decretam justiça, por mim governa príncipes e nobres, sim, todos os juízes da terra. Eu amo aos que me amam, e os que cedo me buscarem me acharão. Riquezas e honra estão comigo, assim como os bens duráveis. A justiça melhor é o meu fruto do que o ouro refinado, e os meus ganhos mais do que a prata escolhida. Faço andar pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo, para que faça herdar bens permanentes aos que me amam, e eu ache
acha os seus tesouros. O Senhor me possuiu. Olha só o que é a inteligência infinita, que é o ser maior, que é a consciência una, a consciência universal fala. O Senhor me possuiu no princípio dos seus caminhos, desde então e antes de suas obras. Desde a eternidade fui ungida. Desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra, antes que a terra fosse criada. A sabedoria já andava no mundo, já andava no universo, e ela já precedia, ela foi antes do Senhor criada. Primeiro foi criado, segundo o entendimento de Salomão, primeiro vem a sabedoria, depois vem o Senhor. Primeiro vem a sabedoria, o Espírito de Deus, depois vem o ser humano, que é, no caso, as pessoas que criam as coisas aqui na terra. E no sentido literal aqui da Bíblia, a sabedoria, segundo Salomão, ela nasce primeiro do que o próprio Espírito de Deus. Então, se Deus não tivesse sabedoria, Deus não conseguiria criar tudo que ele conseguiu criar, segundo os termos de Salomão aqui no versículo 23. Quando ainda não havia abismo, fui gerada. Quando ainda não havia fontes carregadas de águas, antes que os montes se houvessem assentado, antes dos outeiros, eu fui gerada. Antes de tudo, a sabedoria foi gerada. Ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava os horizontes sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens acima, quando fortificava as fontes do abismo, quando fixava ao mar o seu termo, para que as águas não transpassassem o seu mando, quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava lá com ele, e era seu arquiteto. Era cada dia as suas delícias, alegrando-me perante ele em todo o tempo, regozijando-me no seu mundo habitável e enchendo-me de prazer com os filhos dos homens. Agora, pois, filhos, ouve-me, porque bem-aventurados serão os que guardarem os meus caminhos. Ouve a instrução e sede sábios, não a rejeiteis. Vou repetir, porque esse versículo 33 é muito importante. É tudo que a gente deveria ouvir desde quando a gente nasceu, desde que a gente estava na barriga da mãe da gente. Ouve a instrução e sede sábios, não a rejeiteis. Bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, velando as minhas portas, cada dia esperando as ombreiras da minha entrada, porque o que me achar, achará vida e alcançará o favor do Senhor, mas o que pecar contra mim, violentará a própria alma. Todos os que me odeiam amam a morte. Vou repetir o último versículo, porque eu achei muito interessante e muito forte, uma coisa que a gente deveria prestar muita atenção para a gente não nos perder aqui nesse mundo por falta de sabedoria. A sabedoria é o que vai nos dar tudo de melhor aqui nessa terra, é o que vai nos impedir de caminhar para o caminho da morte, é o que vai nos dar discernimento para poder não responder na hora errada. A sabedoria é quem vai nos guiar para o lugar certo, para as pessoas certas. A gente precisa sempre estar em contato, em primeiro lugar, com a sabedoria, que é a inteligência divina que governa todo ser humano. É o Espírito de Deus,
A sabedoria, ela diz que ela andou junto com o próprio Deus, junto com a própria consciência una, com a consciência maior que é Deus, que ela era o arquiteto de Deus, que Deus, quando ia fazer alguma coisa, ele primeiro estava consultando a sabedoria e ela era o seu arquiteto. É a sabedoria que a gente precisa consultar quando a gente for tomar qualquer tipo de ação e decisão na nossa vida. Então, para encerrar o provérbio do dia, vou repetir os 2 últimos versículos, que é muito importante, que diz assim: porque o que me achar, achará a vida e alcançará o favor do Senhor, mas o que pecar contra mim, violentará a própria alma. Todos os que me odeiam amam a morte. Quem não ama a sabedoria, quem não busca o conhecimento, quem não busca principalmente o entendimento, a expansão da consciência, é a pessoa que está caminhando para a morte, que Salomão acaba de falar para a gente. Então, sem religiosidade, sem entrar no mérito de religião de ninguém, cada pessoa está na religião que gosta, e buscando apenas a expansão da nossa consciência e a sabedoria, a gente vai continuar de onde a gente parou na última aula, que é o capítulo 8 do livro de Dr. Joseph Murphy. Vamos complementar aquilo que Salomão falou, buscando o entendimento. O entendimento, o conhecimento, a gente encontra ele nos livros, com os grandes mestres iluminados que já passaram por aqui e deixaram para a gente toda essa sabedoria nos livros mais antigos que estão aqui, a gente está tendo acesso hoje a esse tipo de conhecimento para a gente não sofrer nessa terra, para a gente não perecer. E continuando, a gente vai eu vou ler os 3 últimos tópicos do livro e vou explicar. Vai ficar um pouquinho longo, mas você pode colocar o seu fone de ouvido, varrer a sua casa, fazer o seu serviço, dirigir o seu carro, trabalhar e adquirir o conhecimento, assim como eu fiz. Eu não parei, eu não paro, eu estou fazendo almoço, o meu fone de ouvido está aqui, eu estou ouvindo os mestres, eu estou estudando. Então você tá longo? Coloca na hora que você estiver fazendo seu trabalho, que você vai estar impregnando seu subconsciente com conhecimento. Agora, se você tem tempo, pode parar e prestar mais atenção, que vai ser melhor. Mas se não tiver, faz igual eu fiz. Eu não tinha tempo para poder sentar, ainda não tenho, mas eu não paro. Eu estudo do lugar que eu tô, aonde que eu tô, no lugar que eu vou ter um livro comigo, no lugar que eu vou ter um fone de ouvido para eu ouvir um conhecimento, porque sofrer por falta de conhecimento nessa vida, nessa encarnação, eu não vou, e quem quiser andar comigo também não vai, porque o que eu descobri eu vou passar para vocês. Vamos lá, vamos começar a nossa leitura do livro 1001 Maneiras de Enriquecer hoje, capítulo 8, que diz assim, o próximo tópico: uma refugiada, na verdade é um testemunho, uma refugiada de guerra obtém resultados maravilhosos. Uma mulher bonita, encantadora e dotada de boa formação religiosa assiste todos os domingos pela manhã a minhas preleções em Los Angeles e certa vez contou-me uma história fascinante sobre a sua infância passada sob as mais sórdidas e miseráveis condições. Ela crescera em uma espécie de gueto na Rússia, onde sistematicamente se verificava uma série de violências contra os judeus. Em geral, faminta e andrajosa, acalentava o desejo indomitável de ir para a América estudar música, de romper as barreiras sociais e de corajosamente libertar-se da servidão em que vivia. Ao irromper a guerra, alistou-se voluntariamente como
como uma enfermeira no exército russo e posteriormente foi feita prisioneira pelos alemães, dedicando-se ao tratamento de todos os demais prisioneiros do campo de concentração. Enquanto trabalhava, cultivava, entretanto, a imagem mental constante de estar abraçando um tio seu que vivia em Los Angeles. Podia até mesmo em sua mente ouvi-lo dizer repetidamente: "Seja bem-vinda à América", e todas as noites adormecia ouvindo a voz imaginária do seu tio dizendo-lhe: "Seja bem-vinda à América". Com a chegada das forças americanas ao campo de concentração em que se encontrava confinada, ela passou a servir-lhes e de intérprete. Mais tarde veio a enamorar-se de um oficial da infantaria americano e acabou por encontrar um meio de ir para os Estados Unidos. Hoje em dia é uma musicista maravilhosa e uma professora de música esplêndida, sendo adorada por todos os seus alunos. Possui uma renda formidável, vive em um bairro muito elegante e dispõe de todo o dinheiro que necessita para fazer tudo o que deseja, inclusive viajar frequentemente para muitas partes do mundo. Essa mulher é uma demonstração de como se pode ir da pobreza à riqueza e conseguiu realmente atingir a mais alta posição em matéria de realização humana. Jamais permitiu que o ressentimento, jamais permitiu que o ressentimento e a amargura e o ódio envenenasse a sua alma. Sempre soube da existência em seu íntimo de uma força que lhe permitiria triunfar sobre todas as vicissitudes do mundo e ascender às maiores alturas. Sua passagem bíblica favorita é a seguinte: "De que modo vos trouxe sobre asas de águias e vos cheguei a mim?" Êxodo 19:4. O que aconteceu aqui nesse pedaço dessa história? Qual que é o testemunho aqui? Qual que é o remarketing que o Dr. José fala? Porque isso no marketing digital chama remarketing. É um testemunho que muitas pessoas usam hoje em dia para poder convencer as pessoas de que isso realmente foi verdade. O Dr. José fala, ele dá para a gente o segredo, ele passa para nós o segredo que essa menina fez, que essa moça fez. O que ela fazia? Todos os dias, antes de dormir, ela imaginava que ela já estava vivendo, ela já vivia um estado mental. Ela não deixou, principalmente, o ressentimento da guerra, a violência da guerra, entrar no subconsciente dela. Ela conseguiu bloquear todas as energias negativas, tudo aquilo que pudesse impedir o sonho dela, porque a gente pode até estar preso dentro de uma grade, mas ninguém pode prender a nossa mente. E se a gente conseguir viajar com a nossa mente, se a gente conseguir fazer o nosso desejo se realizar primeiro dentro da nossa mente, se a gente conseguir impregnar tanto o nosso subconsciente de uma forma tão clara a ponto de a gente não ter um mínimo, um milímetro de dúvida, a gente consegue realizar o nosso desejo. E se a gente principalmente esquecer como isso vai acontecer, a gente não pode jamais, de forma alguma, ter preconceito por ninguém e por nada, porque Deus vai usar pessoas, Deus vai usar coisas para poder realizar o desejo do nosso coração. Essa moça estava trabalhando na guerra, era escrava de guerra, era enfermeira de guerra, viveu no meio da violência, viu todo tipo de tragédia. Ela não deixou a mente dela ser dominada por nenhum tipo de tristeza, daquele sofrimento. Ela conseguiu conhecer e nela desejar, ela conseguiu atrair para ela o marido que morava exatamente, o namorado que morava exatamente no lugar que ela queria morar, porque é assim que você faz. Você só precisa desejar ardentemente
e continuar seguindo em frente em fé, não esperar, não colocar tempo e nem ansiedade em cima. Quando a gente coloca ansiedade, a gente paralisa o processo de Deus de trabalhar na nossa vida, e essa moça não deixou isso acontecer. Por isso que ela conseguiu se tornar uma mulher, realizar o desejo dela de ser uma musicista, de fazer a escola de música, de ser professora de música, de ter todo o dinheiro que ela precisava, viver uma vida de abundância, de riqueza, de fartura, de alegria, de sucesso. Mesmo passando por tanto sofrimento, ela não deixou isso se abater pelas circunstâncias. A gente se abate por causa de pouca coisa, e existe tantas pessoas que já sofreu tanto nesse mundo e não se deixa desanimar. Esse é um testemunho que a gente pode levar para a nossa vida, para a gente não deixar as circunstâncias nos impedir. A gente pode estar passando por todo sofrimento, por toda luta nesse mundo. A gente precisa conseguir elevar a nossa frequência. A gente precisa estar em um estado de graça o tempo todo. O que é um estado de graça? É estar em um estado de gratidão por tudo. Se a gente não tiver nada, igual essa moça tinha, só a guerra em volta dela, ela com certeza continuou firme, porque ela conhecia a palavra de Deus, ela tinha conhecimento da palavra de Deus, ou seja, ela conhecia Deus, ela sabia que uma hora Deus ia atender o desejo do seu coração. Por isso que a Bíblia diz que a gente precisa instruir os filhos, as crianças, quando é jovem, porque quando é adulto, ela não se esquecerá de que um dia ela conheceu Deus e de que existe um Deus capaz de realizar todos os desejos do nosso coração. Por isso que é importante a gente ler tudo e também ler a Bíblia, sem tocar no mérito de religião, sem religiosidade, independente da sua religião. Eu acho que o texto bíblico é uma obra que a gente precisa ter conhecimento dela, porque a gente vai se achegando mais perto da inteligência infinita de Deus, do universo, do vácuo quântico, como diz a física quântica. Vamos continuar, que eu vou terminar o capítulo. Essa aula vai ficar um pouco grande, mas é assim mesmo que funciona. Buscar conhecimento demanda tempo. E vamos para o próximo, que na verdade esse aqui eu já fiz, um vídeo antes, uma aula antes, já fiz antes, quando eu estava lendo aleatoriamente, eu já fiz um vídeo falando sobre isso, mas como a inteligência infinita está dando essa oportunidade da gente voltar a estudar de novo, eu vou tornar a ler para você essa parte, esse testemunho aqui. 3 palavras produzem riqueza. Uma atriz de cinema disse-me ter obtido resultados maravilhosos após haver afastado de sua mente as más ideias e os pensamentos nefastos que frequentemente a povoavam. Para isso, usava com convicção as palavras alegria, sucesso e riqueza, adotando o hábito de murmurar para si própria enquanto arrumava a casa. Após a repetição dessas 3 palavras durante 10 ou 15 minutos, ela se sentia reconfortada e com a mente estimulada. Desde então, sempre que se sentia deprimida por causa das finanças ou com falta de contratos, começava a cantarolar repetidamente aquelas 3 palavras. Ela descobriu que essas 3 palavras tinham um poder tremendo por traduzirem elementos invisíveis, mas altamente poderosos existentes em seu subconsciente. Em vista disso, fixou a mente em suas formas materiais, fazendo com que, afinal, viessem a se concretizar em sua vida. Nunca deixou de ter um contrato a cumprir, e há 8 anos que seu tempo tem estado totalmente tomado, indo de um sucesso para o outro. Sua descoberta consistiu, na verdade, muito simples, de que
as condições e as circunstâncias de sua vida eram causadas pelo seu próprio estado de depressão e preocupação. A mudança do seu estado de espírito, geralmente dominado pelo medo, pela preocupação e pela depressão, fez com que as circunstâncias exteriores prontamente melhorassem. Comece desde logo a cantar sua silenciosa canção de triunfo. Alegria, sucesso e riqueza. Alegria, sucesso e riqueza. Alegria, saúde, sucesso, riqueza. O que mais que você pode colocar aí para complementar essa música que o Dr. José manda a gente cantarolar o dia inteiro? Alegria, sucesso, riqueza. Alegria, sucesso e riqueza. Que coisas maravilhosas acontecerão em sua vida. Vou deixar embaixo ou aqui nos cards, na lista, na playlist, ou vai aparecer embaixo aqui do vídeo o link dessa outra videoaula que eu fiz com esse mesmo tema para você também assistir depois. E vamos continuar para a gente encerrar esse capítulo e pegar o próximo na próxima aula. Deus deseja que você seja rico. Vou repetir. Deus deseja que você seja rico. A lei da vida é a abundância e não a pobreza. Deus é infinito, inexaurível e ilimitado, fonte eterna de recursos em profusão. Você dispõe de um elemento de apoio infinito, pois sendo os recursos de Deus infinitos, os seus também o são. Portanto, você e ele constituem um único ser. Vou repetir. Portanto, você e ele é um único ser. Você dispõe de um elemento de apoio infinito, pois sendo os recursos de Deus infinito, os seus também o são. Porquanto você e ele constituem um único ser. Deus deu-lhe mãos com as quais podem tocar as suas melodias e também construir lindas estruturas, edifícios e templos dedicados à sua glória e honra. É desejo de Deus que você demonstre os seus talentos de uma forma maravilhosa. Deus dotou-o de voz para que cante para todos, suas canções de amor e de olhos para que possa ver línguas em árvores, sermões em pedras, canções em córregos e Deus em todas as coisas. Seu desejo de dançar é uma forma encontrada por Deus para revelar-lhe que o universo é uma dança de forças e que todo o mundo é uma dança de Deus. Seu desejo de pintar um pôr do sol traduz a expressão através de você de beleza indescritível de Deus. Seus ouvidos lhe foram dados para ouvir a música divina e sua voz suave e firme dizer-lhe: este é o caminho. Este é o caminho. Siga por ele. Seu desejo de viajar e de explorar o mundo traduz a vontade de Deus em fazer com que você conheça e explore as suas maravilhas a fim de apreciar a beleza, a ordem, a simetria, o ritmo e a proporção de todas as coisas. Deus deseja que você seja feliz, jovial e livre, que viva numa casa luxuosa e que se vista elegantemente. Deus deseja que você tenha uma vida gloriosa e triunfante. Vou ler porque é muito interessante, é muito lindo, é muito maravilhoso, é muito expansivo
a gente lê que há tantos anos atrás existiu uma pessoa tão inteligente, um espírito de luz, um ser tão iluminado aqui na Terra, que não tinha preconceito, que não tinha aquela crença maldita de que a pobreza é que vai nos dar a salvação. Maldita a hora que algum ser na Terra criou essa limitação na cabeça do ser humano, porque a gente cresce limitado, vivendo, achando que a gente deve viver numa escassez maldita, que a gente tem que viver na pobreza, que a gente tem que dar tudo que a gente tem para os outros, porque senão a gente vai perder a salvação. Que maldição que foi impregnada na mente da humanidade, que Deus, para poder salvar o ser humano, precisa de colocar as pessoas vivendo na mais pura miséria. Muito pelo contrário, Deus é infinito, Deus é grande, Deus é gigante, Deus quer que a gente viva uma vida de prosperidade, uma vida de abundância, uma vida de riqueza. Olha só o que o Deus José fala aqui no finalzinho do capítulo. Ele diz que Deus deseja que você seja feliz, jovial e livre, que viva numa casa luxuosa e que se vista elegantemente. Deus deseja que você tenha uma vida gloriosa e triunfante. Aí ele faz aqui uma citação da Bíblia: porque Deus é o que realiza em vós o querer e o executar. Vou repetir: porque Deus é o que realiza em vós o querer e o executar. Isso aqui está lá em Filipenses 2:3. Segundo nos diz o Senhor João, o desejo de riqueza que você possui é a revelação infinita de suas riquezas e de suas palavras. Filho, tu sempre estás comigo e tudo que é meu é teu. Lucas 15:31. Dr. José também era um metafísico e ele sempre foi um estudioso, é um homem que teve conhecimento infinito, era um advogado, foi psicólogo e se dispôs a estudar os poderes da mente humana, além de estudar o texto bíblico de uma forma mais, mais liberal, uma forma de forma não literal, uma forma não rígida. Talvez ele tenha tido acesso aos textos mais originais que a gente não tem, porque cada pessoa que se apresenta aí como um líder religioso pega a Bíblia e traduz ela com as próprias palavras. Aí o texto da Bíblia vai sendo modificado, vai tendo outros sentidos e a gente vai passando a acreditar que para ser bem visto por Deus, a gente precisa ser miserável, quando na verdade nós somos centelhas divinas. Nós e Deus somos um só ser. O Espírito de Deus está em nós, está escrito aqui, está escrito na Bíblia. O Espírito de Deus, o Eu Sou, ele habita em cada ser que existe no planeta. O Dr. José fala que Deus deseja ver por nosso intermédio, porque ele deseja ver com nossos olhos, ver o pôr do sol. Ele deseja ver por meio de nós as águas. A gente vai ver ali as pessoas. Até outro dia meu marido estava falando que muitas pessoas falam que vê Deus no pássaro, que vê Deus nas árvores, vê Deus nas plantas, vê Deus nas coisas mais lindas do mundo. Aí eu falei com ele: e você consegue ver Deus em você? Porque as pessoas criaram esse mau hábito de ver Deus em tudo, nas coisas mais lindas do planeta, mas não tem o hábito de ver que Deus também habita dentro de cada ser humano. A pessoa pode estar desalinhada, vivendo na frequência baixa, está vivendo aqui embaixo, na frequência baixa, na energia negativa do átomo. Ela pode estar desalinhada, mas a partir do momento que começa a meditar, que começa a elevar a frequência, vai voltar a ser uno com o poder infinito
vai voltar a ter acesso a todas as coisas maravilhosas, todas as riquezas de Deus, porque Deus vai voltar a reinar. A inteligência negativa vai abaixar e quem vai reinar é a frequência de Deus. Você vai entrar em um estado de harmonia. Você, espírito pequenininho, copo de água, o copinho de água que está aqui, e vai voltar junto a ser um novo oceano de infinitas possibilidades na sua vida. Então, se você chegou até aqui, você vai dizer assim: este é o caminho. Este é o caminho. Deus e eu somos um só ser. Você vai repetir isso infinitas vezes até você se convencer que você e Deus é um só ser, que Deus quer experienciar o mundo através de você, dos seus olhos, das suas mãos. Deus quer trabalhar com as suas mãos, Deus quer fazer obras com as suas mãos, Deus quer viver, quer olhar com seus olhos, porque o Espírito de Deus habita dentro de você. O dia que o Espírito de Deus sai do corpo humano, dessa matéria, ele volta para casa, mas ele volta para junto do Pai, ele volta para o lugar que ele veio, e a gente precisa evoluir para a gente conseguir acessar os lugares mais elevados, onde as consciências mais elevadas, consciência na verdade é um espírito, onde as consciências, os espíritos mais elevados, eles vivem nas outras dimensões mais elevadas, voltar a ser, nos tornarmos seres iluminados para a gente fazer grandes obras, assim como o Dr. José deixou aqui essas grandes maravilhas para nós aqui na Terra. Dr. José, Napoleão Hill, Neruda, Jesus, Buda, Luiz Rey, quem mais? O Dr. Hyolen, que morreu e deixou para nós o Ho'oponopono, a Louise Hay, que saiu da Terra e deixou para nós essa maravilha aqui, que é esse livro, que você pode curar a sua vida. Ela explica para a gente tudo como funciona, como que a gente foi criado, como todas as crenças limitadoras têm dominado a nossa vida, deixou esse grande legado para a Terra. A gente pode evoluir, a gente pode buscar conhecimento, a gente pode buscar a expansão da nossa consciência, e eu estou estudando esse livro aqui, e em breve eu vou trazer para vocês um trecho que eu achei muito importante, que fala a respeito da gente não se comparar com outras pessoas, porque nós somos únicos, não existe outro DNA, não existe outra. Eu estava até... esse livro aqui foi um tapa na minha cara essa semana, porque eu estava assistindo uma professora e eu estava ali desejando ter o conhecimento daquela mulher, desejando ser igual a ela, e assim que eu peguei esse livro, estava escrito aqui: não queira ser igual a outra pessoa, porque você é único, você é única, não existe ninguém nesse planeta igual a você. Deus te criou único. Não existe uma impressão digital igual à sua. Pode existir um DNA igual, que é o do seu filho, que é do seu pai, que o DNA a gente vai ter igual. Mas eu achei muito interessante, isso aqui eu nunca tinha ouvido ainda. Não existe outra impressão digital igual à sua. Você é um ser único. Não queira imitar outra pessoa. Não queira ser igual ao seu professor, não queira ser igual ao mestre, não queira ser igual a Jesus, não queira ser igual ao Buda, não queira ser igual fulano, cicrano, beltrano. Você é você. Você só precisa expandir, você só precisa crescer. E o que a gente faz? A gente busca conhecimento e não, a gente absorve aquilo que a gente acha que faz sentido. A gente não vira o outro. A gente é nós mesmos. Aceita você como você é, porque é assim que Deus te criou e você aceitou quando veio para cá. Quando a gente passa a viver num estado de aceitação
a nossa vida transforma, a gente vira um novo ser, a gente tira tudo de ruim que está na nossa vida. A moça me perguntou no outro aplicativo, no TikTok, que eu estava falando, ela me questionou que eu estava, a minha fala divergia de uma outra professora que tem aqui no canal do YouTube. Eu fui e falei com ela, isso é aceitação, todos os mestres vão dizer para a gente que a gente precisa aceitar, perdoar, a viver no estado de aceitação, porque quando a gente aceita tudo que está na nossa vida, a gente consegue tirar isso que a gente acha que é ruim. E se a gente aceita a gente do jeito que a gente passa a nos amar. E quando a gente ama a gente mesmo, a gente passa a amar ao Deus que habita dentro de nós. Porque a gente, quando a gente não está nos amando, é porque a gente está vivendo debaixo de uma crença, de uma limitação, sob os preconceitos das pessoas que nos criaram, implantaram no nosso subconsciente. A gente precisa então sentar, ficar em um estado de espírito, buscar entender e falar assim, quem sou eu? Viver nessa pergunta, quem sou eu? Inteligência infinita, quem eu sou de verdade? O que eu sou realmente? Quem que eu estou repetindo? A quem que eu estou copiando? Esse comportamento que eu estou vivendo é meu? Ou é da minha mãe? Ou é do meu pai? Ou é da minha avó? Ou é das minhas tias? Ou é dos meus primos? Porque às vezes as pessoas falaram com você, você é gorda, você é feia, você é magricela, você é Olivia Palito, igual falava comigo, você é Olivia Palito, você é feia, você é isso, você é aquilo, você não é capaz, você é lerda, você é isso, você é aquilo, e a gente passou a acreditar que realmente a gente era aquilo. Eu vivi debaixo das crenças de medo do meu pai, medo das pessoas acreditando que ser negro era doença, porque meu pai chamava minha mãe de macaca, a minha avó tinha preconceito com as pessoas negras, eu vi tanto preconceito com pessoas da cor negra que eu achei que eu estava vivendo no pecado, que eu acreditava que ser negro, que ser da minha cor, a gente estava vivendo num castigo, porque como que eu podia escutar o meu pai, que era branco, chamar a minha mãe, que era negra, de macaca? Então eu cresci escutando isso, que preto não conta até 30, eu cresci escutando tanto preconceito, tanto julgamento, tanto racismo, eu cresci no meio de tanto racismo dentro da própria família. O meu próprio avô, ele tinha preferência por uma neta que era branca, a minha avó também, e eu vi essas pessoas, e a gente que era os netos negros, que não era branco, de cabelo liso, a gente era excluído. Eu cresci com muitos traumas, acreditando que preto não era capaz, que não podia. Até hoje eu ainda limpo tudo de dentro de mim, porque isso a gente não tira da noite para o dia. Eu tive acesso a esse tipo de conhecimento em 2021, então tem pouco tempo que eu estou acessando as ferramentas de limpeza, de cura espiritual, para me poder entender que todos somos filhos de Deus, não existe diferença entre uma pessoa preta, negra, ruiva, branca, parda, índio, seja quem for, todos somos o mesmo, somos todos mesmos, filhos da mesma consciência, somos todos iguais, estamos todos interlaçados, estamos todos interligados com a consciência divina. Foi Deus que quis que a gente fosse assim, foi nós que escolhemos esse corpo quando a gente nasceu. Depois que eu estudei um pouco de espiritualidade, fui entender que o ser humano, quando nasce, ele escolhe junto com Deus o corpo que tem, ele aceita esse corpo, ele aceita viver nessa vida. É um desafio para a gente poder superar, para a gente aprender a viver com isso. Então, vamos agora limpar todas essas crenças malignas que foram colocadas, implantadas no nosso subconsciente, praticando a nossa limpeza espiritual. Toda vez que lembrar de uma tristeza, de um estado mental difícil, você, se não tiver, sabe como que eu faço para me limpar quando vem um estado ruim dentro de mim? Eu vou escutar os meus mestres,
eu vou escutar as pessoas, eu vou ler o livro que vai me elevar minha consciência, eu vou escutar uma música de alta frequência. Ontem, por exemplo, eu estava num estado de espírito muito ruim. Então, o que eu fiz? Eu peguei uma aula e fui estudar. Uma aula de consciência, uma aula de expansão da consciência. Fui estudar física quântica, que é o que eleva a minha frequência. Fui escutar uma música, coloquei a música de Roberto Carlos, Quando Eu Quero Falar com Deus. Se você gosta, coloca essa música, é muito boa para você expandir a sua consciência, para você elevar o seu espírito e continue reprogramando. Não acha que você, por ver espíritos, saiba que você é uma pessoa especial, que você nasceu com a sua pineal. Depois você vai pesquisar na internet aí o que é pineal aberta. Você tem a pineal aberta, você consegue ver, você tem propósito. Se você também vê espírito, vê coisas, não ache que você é uma pessoa endemoniada. Você só tem poder a mais do que outras pessoas. Você é mais evoluído, só não está conseguindo se identificar e adaptar a esse mundo, mas é só buscar conhecimento, fazer limpeza espiritual, que você vai conseguir encontrar a paz e encontrar o seu propósito de vida. Então faz comigo aqui a oração original do Ho'oponopono e depois você vai fazer comigo a sua reprogramação mental, as 10 frases que vai trazer facilidade para a sua vida, e a gente vai encerrar com muita gratidão no coração por ter esse conhecimento à nossa disposição. Então você vai dizer assim: Divino Criador, Pai, Mãe, Filho, Espírito, como um só, se eu, a minha família, os meus parentes e os meus ancestrais ofendemos a Ti, tua família, os teus parentes e os teus ancestrais em pensamentos, palavras, realizações e ações desde o início da criação até o presente, pedimos o teu perdão. Permita que isso limpe, purifique, libere e interrompa todas as memórias, bloqueios, energias e vibrações negativos e transmute todas essas energias indesejáveis em uma luz pura. E está feito, está feito, está feito. Eu te amo, sinto muito, me perdoe, sou grata, e tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. E tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. E tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grata. Sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grata. Eu sou grata por toda a riqueza que eu já tive, por toda a riqueza que eu tenho, por toda a riqueza que eu ainda terei. Eu sou grata por toda a saúde que eu já tive, por toda a saúde que eu tenho e por toda a saúde que eu ainda terei. Eu sou grata por todas as pessoas que eu já tive, por todas as pessoas que eu tenho na minha vida e por todas as pessoas que ainda viverão comigo de alguma forma. Eu sou grata por todos os meus amigos que eu já tive, por todos os amigos que eu tenho, por todos os amigos que eu ainda terei. Eu sou grata por todo o trabalho que eu já tive e por todo o trabalho que eu tenho e por todo o trabalho que eu ainda terei. Eu sou grata por todas as abundâncias, por todas as riquezas de todas as formas que eu já tive e por toda a riqueza que eu ainda terei, por todo tipo, toda forma de riqueza que eu ainda terei. Eu sou grata por todas as viagens, por todas as viagens que eu já fiz, por todas as viagens que eu faço e por todas as viagens que eu ainda farei. Eu sou grata por todo o dinheiro que eu tenho. Eu sou grata por toda a minha riqueza.
Eu sou grata. Eu sou grata. Eu sou grata. Eu te amo. Sinto muito. Por favor, me perdoe. Sou grata. Divindade, limpa de minha mente subconsciente todas as memórias de inveja, todas as memórias de fracasso, todas as memórias de ressentimento, todas as memórias de escassez que estão impregnadas dentro de mim, dentro do meu ser, do meu subconsciente, do meu eu, do meu primeiro eu. Limpa de dentro de mim toda essa informação negativa e transforme, transmute tudo isso em uma luz pura. Eu te amo, sinto muito, por favor, me perdoe. Sou grata. Eu te amo, sinto muito, por favor, me perdoe. Sou grata. Eu te amo, sinto muito, por favor, me perdoe. Sou grata. Eu te amo, sinto muito, por favor, me perdoe. Sou grata. Eu sou grata pela casa que eu vivi. Eu sou grata pela casa que eu vivo. Eu sou grata por todas as casas, por todos os lares que eu ainda vou viver durante toda a minha vida. Eu sou grata. Eu sou grata por todas as roupas que eu já tive, por toda a roupa que eu tenho, por todas as roupas que eu ainda vestirei durante toda a minha vida. Eu sou grata por todos os bens materiais que eu tenho dentro da minha casa. Eu sou grata. Eu sou grata. Eu sou alegria, sucesso e riqueza. 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 Eu sou amada, eu sou respeitada, eu sou saudável, eu sou riqueza, eu sou abundante, eu sou prosperidade, eu sou entendida, eu sou aprovada, eu sou amada, eu sou o eu sou iluminação, 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 eu sou 31879. Eu sou abundância, eu sou ativar a riqueza material em minha vida, eu sou próspera, eu sou rica, eu sou abundante, eu sou saudável, eu sou o eu sou. Eu te amo, sinto muito, por favor me perdoe. Sou grata, inteligência infinita, divino Criador, limpa em mim toda inveja, toda mágoa, todo ressentimento, toda tristeza, toda doença de todas as formas. Limpa de dentro de mim a depressão, limpa de dentro de mim a ansiedade, limpa em mim a ansiedade, depressão, mal-estar, doenças, fracasso. Limpa de dentro de mim toda a energia negativa, transmute todas essas energias indesejáveis em uma luz pura. Sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo, sou grata. Sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo, sou grata. Sinto muito, por favor me perdoe. Sou grata. Sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo, sou grata. Sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo, sou grata. Sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo, sou grata. Feche seus olhos e eleve o seu coração no desejo mais ardente do seu coração e diga: sinto muito, por favor me perdoe. Imagine agora como aquela moça imaginou o final, a cena final do seu desejo realizado. É a chave da sua casa sendo entregue nas suas mãos. É você comprando o seu apartamento, é você comprando o seu carro, é você chegando na garagem da sua casa com o seu carro novo, é você grávida, é você com o seu bebê na mão,
é você no seu novo trabalho, abençoado, recebendo um salário abençoado no valor que vai te dar a você liberdade, independência e dignidade. Imagina essa situação, imagina como seria o final. Essa é a lei da imaginação, é o princípio da imaginação que cria a nossa realidade. Pega esse sentimento mais maravilhoso de pegar a chave da sua casa e leva, junto com a escritura dela, a pessoa, o dono dessa posse, desse seu empreendimento, te entregando nas suas mãos essa chave, esse trabalho, esse contrato, essas vendas, tudo que é o seu desejo, independente do que seja, é você recebendo o seu anel de noivada, o seu anel, a sua aliança de casada, é você sendo amada e respeitada pelos seus filhos. Imagina como seria ser uma mãe amada, respeitada pelos seus filhos, ser uma boa esposa, sendo amada e respeitada pelo seu marido. Se você tem esse desejo, algum desejo, eleve o seu coração para esse sentimento de desejo realizado e viva como aquela moça viveu, escutando a palavra final. Ela ouvia o tio dela falando com ela: seja bem-vinda, e você vai ouvir a frase final que você deseja ouvir do seu desejo realizado. Eu já estou tomando posse do meu sonho, do meu desejo mais ardente, agora, nesse instante, nesse momento. Você e Deus é um só ser, é Deus que está realizando esse desejo. Viva como se já fosse real. Quando você abrir os seus olhos, você vai continuar a cantarolar essa música que não vai sair nunca mais da sua mente. Alegria, sucesso e riqueza. Alegria, sucesso e riqueza. Alegria, sucesso e riqueza. Alegria, sucesso e riqueza. Alegria, sucesso, riqueza. Alegria, sucesso, riqueza. Alegria, sucesso, riqueza. Alegria, sucesso e riqueza. Alegria, sucesso e riqueza. Eu te amo, sinto muito, me perdoe, sou grata. Sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo, sou grata. Sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo, sou grata. Sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo, sou grata. Sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo, sou grata. Eleve a sua frequência na mais alta potência. Você e Deus é um só ser. E diga, escreva: alegria, saúde, sucesso e riqueza. Alegria, saúde, sucesso, riqueza. Alegria, saúde, sucesso e riqueza. Alegria, saúde, sucesso e riqueza. Alegria, saúde, sucesso e riqueza. E tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. E tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. E tudo está bem no meu mundo. Tudo está bem no meu mundo. Tudo está bem no meu mundo. Dinheiro vem para mim com facilidade, alegria e glória. Dinheiro vem para mim com facilidade, alegria e glória. Dinheiro vem para mim em abundância e permanece na minha vida para a construção da minha liberdade, da minha independência e da minha dignidade. Dinheiro vem para mim, para minha vida com facilidade, permanece na minha vida para a construção da minha liberdade, da minha independência e da minha dignidade. Eu te amo, sinto muito, me perdoe, sou grata. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata.
sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Eu sou riqueza, eu sou liberdade, eu sou independência, eu sou dignidade, eu sou saúde, alegria, sucesso e riqueza. Eu sou o eu sou. 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 Eu te amo, sinto muito, me perdoe, sou grata. Eu te amo, sinto muito, me perdoe, sou grata. 3, 1, 8, 7, 9, 8. 3, 1, 8, 7, 9, 8. 3, 1, 8, 7, 9, 8. Eu sou o eu sou. Eu sou alegria, sucesso e riqueza. Eu sou grato. Eu sou grata. Eu me amo. Eu me aceito. Eu me aprovo. Eu sou o eu sou. Eu sou o eu sou. Eu sou o eu sou. Tudo está bem no meu mundo, na infinidade da vida onde eu estou, tudo é perfeito, pleno e completo. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. E você vai continuar dizendo até você elevar o seu espírito na mais alta frequência do mundo. E se você quiser, você pode repetir o quanto você quiser até você inundar a sua mente subconsciente de que você e Deus é um só ser. Eu te desejo paz, alegria, saúde, sucesso, riqueza, além de todo entendimento do mundo. Um abraço, até a próxima aula.